E aí, meu povo, estou eu aqui de novo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Davidson e estou aqui para mais um vídeo falando um pouco, contando um pouco sobre a minha convivência com os meus animais aqui. E hoje vamos falar desse animalzinho aqui, que é queridinha de muita gente. Vou falar para vocês da minha experiência com ela, o meu ponto de vista, tá, galera? Sobre esse animal. Essa aqui é a Python Ball, Ball Python. Nos gringos chamam ela de Ball Python. Aqui no Brasil nós chamamos ela de Python Bola, tá? O nome científico é Python regius. Esse bicho é africano, não é um bicho nosso aqui do Brasil. Isso é uma coisa bem legal de falar. Para os leigos, eles confundem muito, eles acham que Python é um bicho que a gente tem no Brasil. A gente até tem, mas são animais de outros continentes. Pythons, elas ocorrem tanto no continente africano como na Ásia, tá? E quando a gente fala de Python, sempre a pessoa fala assim, meu Deus, mas então você tem um monstro dentro de casa. As Pythons é um grupo, né, de serpente, então são várias espécies de Python. Então tem a Python gigante, sim, que é a maior serpente do mundo, que é a Python reticulada. Nós temos a Python molurus, que é outra Python gigantesca. Mas também nós temos as Pythons que ficam menores, no caso, a Python bola. É um animal que o nome já diz, né? Python bola porque ela só fica assim, ó. Então sempre que ela se sente ameaçada, assustada, ela vai fazer essa bolinha. Quando é filhote, costuma fazer até mais, tá? E depois que ela vai ficando adulta, vai acostumando com o manejo, com o contato humano, ela vai ficando mais tranquila. Mas mesmo assim, ainda é um bicho bem tímido, tá? E eu tenho as minhas ressalvas quanto a esse animal. Mas eu vou entrar nesse aspecto depois. Então, ela é uma Python que não vai ficar muito grande, tá? Uma Python que vai ficar aí, o macho, em torno de 1,20 m, 1 metro, 1,20 m. É um bicho parrudinho, então ele parece ser maior, mas não é. É um bicho só mais forte. É uma serpente, é um constritor, então ela é semelhante aos nossos boídeos no Brasil, que são as sucuris e as jiboias, tá? Então ela mata por constrição também, né? Na natureza é um bicho que caça e mata por constrição. Muitas das vezes fica por emboscada. Então ele caça por emboscada, ele vai ficar esperando a presa passar, chablau, pegou. Esse animal, como pet, ele é o bicho mais criado no mundo inteiro hoje em dia. É o bicho que quase todo mundo tem. Quem gosta, é uma queridinha, um bicho que a galera curte muito. Eu particularmente não vou dizer que é a minha serpente preferida. É um bicho que eu acho muito bonito, uma serpente muito bonita, principalmente o padrão selvagem. Eu acho ele mais bonito do que as mutações que tem. E para quem não é desse meio, tem muita mutação, mas muita mutação mesmo, sim. A galera hoje brinca de Deus, né? Então sim, você vai ver inúmeras cores. Tem uma que eu acho muito linda, que ela é branca e ela ainda tem essas manchas em algumas partes do corpo. Se não estiver enganado, é a mutação Pied. É um bicho muito top. Teria fácil, pela cor é muito bonito. Então eu acho um bicho lindo, tá? Uma serpente linda. E vocês podem ver que é super de boa. Tá aqui na minha mão, tá enrolada, tá sossegada. As fêmeas vão ficar um pouco maior que isso, tá? Fêmea vai ficar com ali... Eu já vi Python bola já bem grande, bicho de 1,60 m, bem parrudo. Vi por vídeo, nunca vi pessoalmente um bicho grande assim não. E a minha em específico, quando chegou, ela mordia bastante, tá? Vejo muita gente falar que ela é uma serpente que nunca vai morder. Eu acho arriscado falar isso. É uma serpente que nunca vai te morder. Porque vai de indivíduo, cada indivíduo é de um jeito, tá? A minha, quando era filhote, mordia muito. Muito fácil, sim. Tava igual eu tô aqui com ela na mão, passava a mão na frente assim, ela dava bote na minha mão. Então,
eu acho que é um risco falar que o bicho nunca vai morder. Mas quem tem serpente, quem quer ter serpente, eu sou da seguinte opinião: você não pode ter medo de tomar uma mordida, tá? Ela vai te morder uma hora, né? A não ser que seja um bicho muito dócil e você assim evite ao máximo tomar mordida. Eu particularmente não tenho medo de mordida. Eu até quando o bicho morde, igual ela mordia, eu deixava ela me morder para ela ver que isso não ia adiantar. Porque esses bichos, você pode não acreditar, parece que eles são primitivos a ponto de não ter uma certa inteligência. Mas tem. Esse bicho, ele aprende. Se ele te der um bote e você deixar de pegá-la, por isso, ela vai aprender que toda vez que você for pegar ela e ela fizer isso, você vai evitar pegar ela e aí já era. Então assim, eu sei que tem muita gente que tem medo, tem as ressalvas, né? As serpentes, elas têm o tabu ainda, claro, mas você não pode ir pensando nisso, né? Se você quer ter, vai, compra, você acha o bicho bonito, é um bicho realmente bem top, assim, acho que na maioria, na grande porcentagem, é um bicho realmente muito dócil, tá? Muito tranquilo. E primeiro você compra o bicho e vai aprender ali com o manejo. Fiz isso com a caninana, eu fui aprendendo com o passar do tempo. Ela deve estar aparecendo aí no vídeo, não sei se... Ah, tá, ela tá bem de olho aqui. Então, você tem que aprender com a prática. Hoje em dia está muito fácil. Tem muita gente ensinando, tá, na internet. Como criar, como ter o manejo, qual bicho é melhor para você como iniciante. Eu já tenho uma certa experiência, então a Ball para mim foi super tranquilo de adaptar. Você precisa pensar em recinto, sempre é bom falar disso. Esse bicho, quando é filhote, é bom você colocar num recinto menor, uma caixa com um aquecimento, vai precisar de um aquecimento. A umidade dela relativamente não é tão alta, por exemplo, quanto uma jiboia, que é um bicho de uma área bem úmida e bem quente. Você vai manter a dela entre 60% e 70%. Esse animal, ele tem um problema com a alimentação, principalmente o macho. Tá? O macho, quando ele atingir a maturidade sexual, que é a época de acasalamento dele, muitas das vezes eles ficam sem comer. E aí é um problema, porque o que a gente quer é ver os nossos animais comer bem, né? Tá comendo, tá evoluindo, tá crescendo. E a gente, quando vê esses bichos sem comer, dá uma agonia gigantesca. Nessa parte dela não alimentar, tem algumas artimanhas que eu já vi o pessoal fazer. Já usei aqui também com ele, que é o seguinte: a cor do rato interfere para pitombal. Já vi gente dizer que se o recinto for branco, de MDF, e as paredes forem brancas, você não pode dar rato branco, tem que ser o rato escuro. Outra questão é a temperatura. As balls, elas têm um órgão termorreceptor, que são as fossetas labiais. São furos ao redor da boca, né, no contorno todos assim, dos lábios delas. Vocês vão ver no vídeo aí. Esse órgão, ele ajuda ela a captar a temperatura da presa na natureza. Então você, quando vai alimentar esse bicho como pet, né, você tem que se preocupar com isso. Talvez um rato descongelado ou em temperatura ambiente, você descongelou ele e deixou na temperatura ambiente, ela não vai pegar. Aí o ideal é você passar o secador de cabelo nele para aquecer o rato, e aí para ela não vai entender que você passou o secador de cabelo. Para ela é um bicho que está quente, já tem o cheiro da presa dela e ainda está quente. Então você vai movimentar ali o rato próximo do focinho dela e ela possivelmente, certamente vai pegar o rato. Mas tenho amigos, pessoas, a gente tem um grupo no WhatsApp, para quem cria esse meio ele é grande, a gente se ajuda, a gente troca ideia, troca informação, troca experiências. A de um amigo meu ficou 7 meses sem comer. É muita coisa, e ela perdeu peso. E a gente fica doido, a gente fica com a cabeça ruim.
Então, se você quer ter uma Python Ball, eu aconselho a pegar uma fêmea, tá? Você não vai passar por essa dor de cabeça. Só que, para quem quer animal pequeno, que tem pouco espaço, a fêmea já vai precisar de um espaço maior. Então, pondere isso tudo, o que você vai conseguir de espaço e o que você vai querer ter de dor de cabeça. O Bowie, que é o nome dele, que eu dei em homenagem ao David Bowie, o Bowie, ele é tranquilo, ele nunca negou comida. Um bicho que come sempre, tá desenvolvendo bem, já está com 2 anos e tá indo, tá tranquilo. Ainda não cheguei nessa fase de ver ele fazer a greve, né, a greve de fome dele. Mas eu estou preparado para isso, super tranquilo. Quando eu fui adquirir o bicho, eu já sabia que isso poderia acontecer. Então, eu particularmente, tá? Hoje em dia, eu escolheria outros animais, porque eu gosto de bicho grande e eu gosto de bicho que interage. O Bowie é o meu exemplar, minha experiência com a Ball, ele é um bicho muito tímido, assusta à toa, qualquer coisa, ó, você vai encostar nele, ele esconde a cabeça. É um bicho que praticamente ele não fica relaxado, sabe? Ele não fica tranquilo, igual são os outros animais que eu tenho aqui. Então a minha experiência com a Ball, hoje eu teria comprado uma outra Python talvez. Hoje em dia tem também muitos padrões, como eu já disse no vídeo, e os valores vão variar muito. Eu vi as Pythons Ball serem vendidas por R$3.000. Se eu não tiver enganado, eu vi ela na promoção a R$2.800. Mas as mutações genéticas são muito caras. Essa que eu comentei, que ela é branca com algumas manchas, ela é vendida por mais de R$30.000. Então não é para qualquer um, né? Infelizmente a gente vive num país que não é fácil ter esse valor. É complexo falar disso, dos preços dos animais. Quero fazer um vídeo só disso, especificamente falando só da precificação que tem esses bichos. Então, é bom você pensar nisso tudo antes de comprar ela, se for o seu primeiro pet. Agora, se você já tiver experiência com serpentes, vai na Python Ball, é mais um bicho para você ter, né? Uma coleção, né? Vários animais igual eu tenho aqui. Tenho só 5 serpentes ainda. Pretendo ter mais, o que me falta é dinheiro, porque é difícil comprar, para nós meros mortais, é difícil comprar esses bichos, né? Mas um padrão comum desse, você vai comprar aí por R$3.000, R$3.500. Hoje você consegue ter uma serpente dessa. Então não é tão inacessível, né? Acho que é tranquilo, parcela no cartão, dividido de 10, 12 vezes, igual eu fiz. E seja feliz. Mas 2026 tá vindo aí. Acho que eu vou lançar mais umas 2 ou 3. Quem sabe, né? Mas é isso. Python Ball. Bicho top. Bicho dócil. Apesar da minha morder. Valeu, galera. Fica aí as imagens da Ball Python. Mais chique falar Ball Python do que Python Bola, não é? Bicho legal. Bicho top. Valeu, até o próximo vídeo. Tenho que mostrar ainda os outros animais aqui. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte. Curte o vídeo para o vídeo chegar para mais pessoas. E a gente ir trocando essas informações, trocando essas ideias. Porque é sempre bom ter gente para ajudar, ter gente para contar como é a experiência. E é isso, qualquer dúvida, deixa no comentário aí. Valeu, tamo junto.